Gravação Dene, iniciada. Dene, teu microfone está desligado, Dene. Bem, pessoal, já do intervalo, vamos dar sequência ao nosso julgamento, à nossa sessão de julgamento, pelo item 415 da pauta, da contribuinte Lorente Construtora Incorporadora Limitada, de relatoria da conselheira Ana. Ana, por favor, pode ler o relatório e seguir na leitura do voto. Esse processo, então, trata-se de auto de infração DEBICAD 37019906 para exigência de multa no valor de R$ 11.951,21, com fundamento nos artigos 33, parágrafo 2º da Lei nº 8.212, 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, por ter deixado a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal todos os documentos e livros solicitados pela auditoria. Através do acórdão de número tal, a 14ª turma da DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o lançamento nos termos da ementa abaixo, que eu cito. A contribuinte foi cientificada da decisão em 1º de julho de 2008 e apresentou recurso voluntário em 25 de julho de 2008, sustentando decadência e improcedência das alegações quanto à não apresentação de documentos e que a contribuição previdenciária não incide sobre as verbas que possuem caráter indenizatório. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo a análise da matéria. Das alegações recursais, da decadência. Eu vou logo adiantar aqui, não estou acolhendo a alegação de decadência, porque no caso de obrigação acessória, tem até a súmula do CARF 101, que a gente aplica o 173.1. E a contribuinte pedia que fosse o 150. Mas se vocês quiserem que eu leia... Não precisa, Ana. Tá. Então, eu vou passar para o segundo ponto do auto de infração que foi lavrado por descumprimento de deixar os livros documentos solicitados. A recorrente sustenta que atendeu a todos os pedidos feitos pela fiscalização quanto à apresentação de documentos e que no termo de encerramento da ação fiscal consta a análise dos seguintes documentos: livro diário, livro de registro, folha de pagamento, guia de recolhimento e comprovante de recolhimento e outros elementos. Nos termos do relatório fiscal da infração, a recorrente deixou de apresentar as notas fiscais da Point Serviços Distribuidoras, recibos da FAESA e os relatórios e indicadores dos empregados que receberam participação nos lucros, alimentação e instrução no período de janeiro de 97 a dezembro de 2004. Conforme dispõe o artigo 113, parágrafo 2º CTN, a obrigação acessória ou instrumental decorre da legislação tributária, compreendendo as leis, tratados, as convenções internacionais, os decretos e os normas complementares, e tem por objeto as prestações positivas ou negativas que não necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização. O artigo 283.2, a linha J do Decreto 3.048, estabelece multa pecuniária para o caso da empresa deixar de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesse regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas. De modo que constitui infração deixar a empresa de exibir à Receita todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na referida lei. A conclusão está em consonância com o entendimento deste Conselho. Aí eu sinto aqui um precedente, que é da nossa turma, né, da composição anterior. Portanto, verifica-se a legalidade da multa aplicada. Com isso, diante do exposto, voto por negar provimento a recurso voluntário. Ok, Ana.
Colegas, a relatora está encaminhando em relação ao item 415 da pauta por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge, então, eu também não divirjo, vai ficar assim, então, o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 416 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O contribuinte é Governo Tocantins. É isso que eu ia dizer. Na pauta está TO, GOV, tudo bem, Governo Tocantins. Fundação Santa Rita de Cássia, Setas, que é do governo do Tocantins. Tá, então essa é uma fundação pública do governo Tocantins, então. Isso, né? Mas então, tá bom. Então, tá. Então, já está lá disponibilizado, colegas. Então, pode fazer a leitura do relatório e, na sequência, passar para o voto. Tá. Tratou-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o governo do Estado do Tocantins, Fundação Santa Rita de Cássia, Secretaria do Trabalho e Ação Social, que, de acordo com o relatório fiscal, folha 135-141, ocorreu a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, em incidente sobre as remunerações alcançadas pelo órgão público aos servidores remanescentes de Goiás, comissionados e contratados não amparados pelo regime próprio de previdência, no período de janeiro de 99 a junho de 2001, nas rubricas segurados, empresa e na parte relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Intimado, o recorrente apresentou impugnação e documentos, tempestivamente. Em julgamento, pela seção de análise, defesa e recurso, restou mantido o lançamento, conforme emenda abaixo. Intimado, o contribuinte recorrente interpôs recurso voluntário, no qual protestou pela reforma da decisão. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, apresentou contra-razões, no qual protestou pela manutenção da decisão. Em julgamento pela segunda Câmara de Julgamento, folhas 281 a 285, resolveu converter a diligência conforme voto abaixo. Resolveu converter em diligência, perdão. Aí tem a diligência toda aqui. A diligência foi prestada, folhas 293 e 295, e novo documento apresentado, folhas 297. Intimada a diligência, o contribuinte recorrente apresentou suas razões, folhas 331 e 347, protestando pela improcedência do lançamento fiscal. Assim vieram os autos para o julgamento, o relatório. O recurso voluntário e razões complementares são tempestivos, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, portanto, devem ser conhecidos. Da nulidade do lançamento. Alega recorrente que há nulidade do lançamento, uma vez que os valores do auto não foram individualizados por funcionário apontado. Todavia, ao analisar o lançamento e o relatório, verifica-se que o auditor pautou os valores a partir da confrontação dos valores declarados, GFIP e folha de salário. Assim, confrontando esses documentos, a autoridade tributária obteve a base de cálculo sobre qual incidiram as alíquotas das contribuições devidas. Cumpre destacar que as contribuições a cargo da empresa, cota patronal, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, a GIL-RAIT-SAT, tem como base de cálculo o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, o que foi obtido pela autoridade tributária mediante o procedimento acima referido, sendo desnecessária a sua individualização, por segurado por ocasião da lavratura do auto de infração. E, nesse sentido, destaco o julgado deste conselho. Deixa eu ver aqui de quem foi a relatoria. Foi a relatoria do Nereu Miguel Ribeiro Domingues. No sentido de negar provimento quanto à anuidade alegada. Posso continuar? O presente
do lançamento tributário. O presente lançamento ocorreu em relação aos funcionários do Estado de Tocantins vinculados à Fundação Santa Rita de Cássia, Setas, sendo apontado por amostragem 297 os seguintes: Cesarina Ribeiro de Araújo, Raimunda Pereira Carvalho, Amélia Matos Marques e Maria do Rosário Salles Brito e Maria Evani Matos Azevedo. Do próprio relatório, folhas 297, emitido pelo auditor fiscal, os documentos de folha 187 a 237, acostados à impugnação, fazem referência a outro período, que não do lançamento. Alegou o recorrente que o presente caso amodou-se ao ocorrido no Mato Grosso, conforme destaca abaixo. Quando o Estado do Tocantins foi criado pela Constituição de 1988 e, consequentemente, desmembrado territorialmente do Estado de Goiás, muitos servidores daquele Estado permaneceram trabalhando no local em que o Estado do Tocantins ficou situado, na condição de remanescentes, mediante opção, tudo conforme estabeleceu a Lei Complementar número 3177, que regulamentou a transição entre os Estados. O Estado do Tocantins, ente da Federação Brasileira, criado pela Constituição Federal de 1988, foi instalado e desmembrado do Estado de Goiás, em 10 de janeiro de 89, nos moldes dos preceitos constitucionais esculpidos nos atos das disposições constitucionais transitórias e nos termos dos preceitos legais constantes da Lei Complementar número 31, de 11 de novembro de 87. Diz o artigo 13 da ADCT da Constituição Federal de 88. É criado o Estado de Tocantins pelo desmembramento da área descrita nesse artigo, dando-se instalação no 46º dia após a eleição prevista no inciso 3º, parágrafo 3º, mas não antes do 1º de janeiro de 89. Parágrafo 6º. Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado do Mato Grosso, observado o disposto no artigo 234 da Constituição. O capítulo 4º da Lei Complementar 3177, que trata a divisão patrimonial entre o novel Estado e o Estado-mãe, diz textualmente em seus artigos 24, 25, 26 e 27. Eu vou pular aqui o 24, vou para os que eu destaquei. 25. A partir da vigência desta lei, e até 10 de janeiro de 79, fica vedado nos termos do artigo 3º e 5º da Lei Complementar 20, 74, nos termos do Estado do Mato Grosso, admitir pessoal ou alterar disposições legais. A contagem de tempo de serviço dos servidores redistribuídos não será interrompida, sendo válida no Estado em que se integrarem para todos os efeitos legais. 27. A responsabilidade do pagamento dos inativos e pensionistas existentes a 31 de dezembro de 78 cabe ao Estado do Mato Grosso, com a colaboração financeira do Estado do Mato Grosso do Sul e do governo federal, conforme proposição a ser apresentada pela comissão especial de que trata a lei. É evidente que o território tocantinense integrava o Estado de Goiás. Seu povo contribuía com impostos e também participava com seu pessoal no funcionamento dos órgãos e autarquias. Assim, não se mostra lícito que a fiscalização da Receita e INSS ignore a existência de servidores remanescentes do Estado de Goiás que optaram em permanecer trabalhando no território tocantinense, deixando de levar em conta os dispositivos legais e constitucionais em relação... Aqui é um acraseado. Em relação à questão. E o que é pior, deixa eu arrumar aqui. Sem distinguir a forma de provimento do servidor se Estado estabilizado ou contratado. Os destaques são originais, tá? O artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, assim prevê: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Completando o raciocínio, destaca o previsto no artigo 40 da Constituição. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados e dos municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial disposto nesse artigo. Parágrafo 13º.
ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral da Previdência Social. Por sua vez, a Lei nº 8212, de 24 de julho de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, prevê: o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, Distrito Federal e de seus municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral da Previdência Social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados pelo regime próprio da Previdência Social. O Estado de Tocantins possui regime próprio de Previdência, IPETINS, que amparava tais servidores. Mas, com o advento da Emenda Constitucional número 20, de 98, passou a só beneficiar os servidores concursados, passando os demais a serem amparados pelo regime geral da Previdência Social. Os funcionários relacionados por amostragem, folhas 297, foram concursados pelo Estado de Goiás, e após a criação do novo Estado de Tocantins, esses permaneceram neste, e posteriormente foram efetivados ao cargo público, tal como era no Estado anterior. Tal situação é comprovada pelos documentos de folhas 187 a 237, acostados à impugnação. Por analogia, destaco os julgados abaixo do Pleno Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Mandado de segurança, servidor público, remanescente do Estado de Goiás, recolhimento previdenciário, transferência compulsória para o regime geral de previdência social, ato lesivo, servidora vinculada ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Tocantins. Direito líquido violado, ordem concedida. Tem um outro mandado de segurança aqui. Tá. Assim, voto no sentido de provimento ao recurso voluntário para afastar o lançamento em relação aos funcionários que foram efetivados ao cargo público. Conclusão. Faço o exposto, voto no sentido de provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento em relação aos funcionários que foram efetivados ao cargo público. A questão que ficou um pouco complicada é porque foi feito por uma amostragem, ele não individualizou. Como pode ser o arbitramento pela diferença do comparativo das folhas, das declarações, ou no processo não tem como individualizar se A, B e C foram efetivados, entendeu? Só que esses indicados pela amostragem, esses foram de fato efetivados. Entenderam? Estou pensando só como colocar isso aqui no dispositivo. Uma das situações seria baixar a diligência por a todo o período e quem deles for efetivados. Mas o lançamento vem para amostragem. O que a turma acha? É que assim, vocês têm mais experiência do que eu, então por isso que eu estou jogando essa situação, entendeu? Eu, no meu ponto de vista, eu entendo que eu caberia a eles fazer um levantamento independente, o posicionamento é feito, entendeu? É o meu ponto de vista. Então, você afasta do lançamento os pagamentos efetuados aos servidores que, no período fiscalizado, já se encontravam efetivados no serviço público. Que foram efetivados, porque naquele período eles não estavam, depois eles foram efetivados. Talvez referente às competências que já constavam no regime próprio, né? Seria mais ou menos isso. Porque assim, quando foi fiscalizado, eles não estavam efetivados como funcionários do Estado de Tocantins. Isso. Entendeu? Isso. Só que veio pela disposição transitória que eles seriam enquadrados. E eles foram recolocados, realocados dentro da condição de funcionários públicos do Estado de Tocantins. Então, sobre eles, não teria o recolhimento da Previdência Social da forma geral. Eles seriam funcionários do Estado. Correto? O lançamento foi feito por amostragem comparativo de folhas, teria que ter individualizado quem foi efetivado e quem não foi. Ô, Rafael, deixa eu entender. Essas lutas, eles ainda não estavam vinculadas ao regime próprio, né? Ou já estavam? Não, mas depois eles foram. Então, aí, a partir de um certo momento, eles foram efetivados. E aí você está... Eu entendo que ele não poderia ter prejuízo, eles teriam que ser dentro do período inteiro. Sei.
Porque eles vieram de um desmembramento de um Estado, igual aconteceu no Mato Grosso. Eles contribuíram, eles exerceram atividade, continuam exercendo atividade na função. Eu vou falar um exemplo, vou falar um pouco grosseiro. Quando houve a união da Previdência Social com a Receita Federal. Grosseiro eu falo, no sentido de foi unificado. Mas se houvesse uma migração, como é que ia ficar? Até o período de 2 anos, o pessoal da Previdência Social continuou trabalhando e perdeu isso e foi para um regime próprio para depois voltar? Que é o caso da decisão que eu juntei do mandado de segurança. São 2 mandados de segurança que eu destaquei aqui, que o próprio Tribunal de Justiça do Estado. Eu tenho uma coisa interessante a dividir vista e converter em coletivo para a gente estudar o assunto. É isso mesmo, Francisco. Nesse caso é um caso diferente, né? Um caso diferente. Acho bom ponto de vista. Tudo bem, Rafael? Se o Francisco tem vista. Sim. Né? É um caso que eu acho que merece uma vista para a gente olhar com mais calma, né? Então tá, colegas, eu vou vista para você então, tá, Francisco? Daí eu converto em vista coletiva. Então, colegas, Constando, então, que eu votei por dar provimento parcial para afastar o lançamento em relação aos funcionários que forem efetivados ao cargo público. isso. Entendeu, né, Francisco? O lançamento, Rafael, foi o quê? Foi folha de pagamento versus GFIP, Isso. Aí ele pegou a diferença e lançou. Pegou a diferença e lançou. Aí a alegação é que na folha de pagamento você tem ali servidores. Que depois ele destacou por amostragem 5, 6 nomes. Só que esses 5, 6 nomes foram efetivados a cargo público, entendeu? Então, por isso... Eu quero entender justamente por isso, porque eu preciso entender justamente porque, analisando assim de fora, eu acho que se não tiver o recolhimento, aí é que eles ficariam descobertos esse período. Por isso que eu preciso estudar. Porque o recolhimento é onde dá a cobertura. Então, se afastar o recolhimento, aí eles ficariam descobertos nesse período. É isso aí, mais ou menos, que não está muito claro na minha cabeça. E talvez a gente estudasse. Beleza. Tá, colegas, ficou assim então. Então, vista, ficou assim, acórdão em relação ao item 416 da pauta. Vista para o conselheiro Francisco, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento em relação aos funcionários que foram efetivados ao cargo público. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Ok? Vai ficar assim. Efetivados no cargo público, né? Em vez de ao, é no, né? Acho que é no, né? No cargo público. Efetivados no cargo público. Ok. Márcio, agora é você, que horas são? Dá tempo, Márcio? Me diz aí se dá tempo. Dá tempo? Vamos tentar fazer mais esse, pelo menos. Colegas, vamos fazer agora o processo, o item 417 da pauta, do contribuinte Centro Integrado de Estudos Superiores, Pesquisa e Tecnologia, CIESP.
Esse aqui é o tipo de acordo que eu costumava chamar na DRJ de acordo ruminante, porque é aquele processo cheio de documento, confuso, bagunçado, que a gente não faz a menor ideia. Aí o relator vem, mastiga, o processo fica simples e a gente julga. Basicamente, foi uma lavratura de autodifração de contribuição previdenciária sobre diferenças apuradas no procedimento de fiscalização. O contribuinte, ele efetuou pagamentos antes do lançamento, pagamentos durante ou após o lançamento. E aí isso foi julgado ser procedente em parte, a NFLD, na origem. Basicamente, o contribuinte não contesta, mas ele não contesta o mérito do lançamento. Ele contesta, sim, a desconsideração dos pagamentos efetuados. O recurso é voluntário, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser conhecido. A discussão consiste meramente na operacionalização do acordo citado, que assim determinou. Em relação aos pagamentos efetuados após o lançamento, inclusive os que foram realizados posteriores à diligência, a autoridade preparadora deverá providenciar a alocação dos créditos para a quitação da notificação. Perceba que o DADR exclui os pagamentos anteriores ao lançamento, referente às competências citadas, e, em face à distribuição regimental de competência, atribuiu à unidade de origem do domicílio tributário do sujeito passivo a apropriação. Eu vou fazer a atividade de apropriação, para ficar mais claro, a atividade de apropriação dos pagamentos realizados a destempo aos débitos constituídos nas competências mantidas no lançamento. Deste modo, o lançamento foi julgado procedente em parte, pois, apesar de o recorrente haver efetuado pagamentos após o lançamento e ao término da diligência fiscal com a intenção de liquidar o débito constituído, houve a atuação oficiosa da autoridade fiscalizatória no lançamento reportado no artigo 142. Ou seja, o contribuinte achava que efetuar o pagamento repercutiria no cancelamento do lançamento, e naturalmente que não é o caso. Afinal de contas, o lançamento é o procedimento para a constituição daqueles débitos que ele pagou. Então, o cancelamento do lançamento cancelaria a existência dos débitos apropriados. Na interposição do recurso voluntário, não havia sido implementada pela unidade de origem a alocação dos pagamentos aos débitos e a sensibilização dos sistemas de cobrança da RFB, resultando assim na aparente indiferença aos pagamentos posteriores ao lançamento e diligência. Contudo, isto não ocorreu, como pode ser observado no despacho de folhas 288 e 289. Então, esse despacho da unidade de origem, ele vai ressaltando todo o procedimento de alocação. E assim também tem um outro despacho do SECAT que vai fazer o mesmo. E é interessante que esse despacho do SECAT, ele alerta que no item 5, com relação aos recolhimentos relativos às competências 2, 11 e 12, estes foram efetuados 24 de fevereiro, anteriores ao lançamento, motivo pelo qual ensejar a retificação deste, não podendo ser objeto de apropriação de pagamento. Após a operacionalização da alocação dos pagamentos feitos a destempo, só para mudar o feitos a destempo, o valor principal exigido passou de 16.500 para 1.800, vídeo folhas 31, em significativa parte devido aos recolhimentos relativos às competências fevereiro, novembro e dezembro, que apontou o parágrafo 5º do despacho anterior, que exigem, vou fazer essa modificação, que exigem a retificação da autuação. É interessante que agora eu vou abrir só um parênteses para a gente discutir esse aspecto. A autoridade de primeira instância, a autoridade da DRJ, ela não apropriou esses pagamentos, eu acredito, suponho, como vocês vão ver nos parágrafos subsequentes, que por haver dois pagamentos referentes às mesmas competências. Então, tem um pagamento originário e tem um pagamento complementar. O pagamento originário é em fevereiro, portanto, anterior ao lançamento, o pagamento complementar é em abril, posterior ao lançamento. Nesse caso, eu não acredito que eu estou cometendo supressão de instância, porque, naturalmente, a DRJ já se pronunciou, num termo coloquial, já se pronunciou ao não incluir o lançamento. Então, é algo que eu estou fazendo agora, estou retificando. Como vocês podem ver, a GPS das folhas 8388 e 91 evidencia o pagamento com acréscimos legais de 24 de fevereiro, logo anterior, não anteriores, mas anterior ao início do procedimento de fiscalização.
A desconsideração por parte da autoridade julgadora, suponho, deveu-se à existência de recolhimentos complementares, posteriores ao lançamento, 24 de abril. De todo modo, cabe retificar o lançamento a fim de que sejam considerados recolhimentos espontâneos e prévios à fiscalização. Na verdade, o termo espontâneo aqui não tem relação com a denúncia espontânea propriamente dita. Conclusão: pelo exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário. Provimento parcial por quê? Porque eu estou apropriando estes pagamentos, retificando o lançamento, portanto, mas o lançamento não pode ser... O provimento não pode ser total, porque isso repercutiria no cancelamento do lançamento. E se cancelar o lançamento, todos os pagamentos que o contribuinte reconhece e confessa seriam desalocados. Bem, então, meu voto é esse: dar provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de retificar o lançamento em relação aos pagamentos anteriores ao início do procedimento de fiscalização, referentes às competências de fevereiro, novembro e dezembro. É como voto, presidente. Se os pagamentos fossem depois de iniciada a fiscalização, a apropriação seria em cima do principal, mas muito de e tal. Como foi feito antes, entendo que dá realmente para bater a base de cálculo do lançamento. Esperar o Márcio falar ali, porque Ô, Márcio. esperar. Oi, Francisco. Só para esclarecer. Esse pagamento antes desse início do procedimento fiscal, procedimento de fiscalização, que eu me recordo de alguma parte anteriormente, acho que é a decisão da DJ, que ela faz uma referência antes do início de uma diligência, porque pelo que eu entendi, parece que teve... Não, então foi o que eu expliquei. Eu acho que a DRJ, ela não percebeu que havia, na verdade, dois lançamentos referentes à mesma competência. Tem um lançamento original, tem um pagamento original e um pagamento complementar. Por isso que ela não incluiu, ela fala que é posterior. De fato, é posterior o pagamento complementar, mas o pagamento original ele é anterior. Tem as GPS, basta acessar a GPS que vai confirmar que esses pagamentos já foram anteriores à fiscalização. A minha dúvida seria o seguinte, porque eu estou falando que às vezes a gente fazia assim, você abria uma diligência e convertia ela em fiscalização, e aí convalidava todos os atos para efeito de espontaneidade já a partir dali do início. Será que não houve essa diligência e os pagamentos não estavam na fiscalização em si, do início da fiscalização, mas já estavam sob procedimento fiscal de uma diligência que foi convertida em fiscalização? É só para esclarecer se não houve uma situação dessa. Não, então, para ser o início, tanto não houve os pagamentos. A DRJ, em algum... Eu estou tentando localizar aqui, não estou encontrando. Tanto não houve... referência é uma diligência. Agora, eu não sei se essa diligência ela fez diligência em si, ou ela está usando esse termo diligência como... Não, a diligência foi realizada após o procedimento de fiscalização, foi decorrência do julgamento de primeira instância. Tanto é verdade, Francisco, que foi apropriado já, foi retificado o lançamento em relação às competências de janeiro, março, junho, outubro, novembro, dezembro de 2003 e janeiro e junho de 2004. Tem uma planilha, as folhas 121 e 124, que mostra essa retificação, que são pagamentos também ocorridos na mesma data, ou em datas próximas. O que aconteceu simplesmente foi que houve dois pagamentos nas mesmas competências, um pagamento original e um pagamento complementar. Acredito que a DRJ, e isso não é incomum, errou, não percebeu que, na verdade, o primeiro pagamento foi em fevereiro. É por isso que tem essa diferença de um pouco mais de R$ 3.000 no lançamento, após a apropriação dos pagamentos, que é grande parte, quase 100% referente a isso. Referente a esses 3 débitos que foram prévios à Constituição. Okay. A Constituição não, ao início do procedimento de fiscalização, é bom frisar. Tudo certo, Francisco? Não, ok. Ok. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? A única questão que eu apontei é justamente essa, Dênia. Eu estou suprimindo a primeira instância. A primeira instância se pronunciou não alocando. É uma pronúncia tácita. Então, eu não entendo que eu esteja subtraindo esta instância em relação a esses pagamentos, mesmo porque é um fato muito conteste, existência de pagamento. Tá, perfeito. Então, no item 417, eu mudei um pouquinho o texto. Veja se você concorda,
Márcio, porque assim, ó, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento em relação às competências 2, 11 e 12 de 2004. Eu coloquei 2, né? É 2, competência 2, né? Porque não tem 0, só 2. 2 de 2004, 11 de 2004 e 12 de 2004. Aí eu coloquei assim, ó, abatendo-se da base de cálculo do lançamento os pagamentos anteriores ao início do procedimento fiscal conforme GPS de florestais. Daí eu cito. Pode ser assim? Abatendo-se da base de cálculo do lançamento. Pode, eu acho importante só frisar quais são as GPS para que não se aproprie pagamento extemporâneo, que é o pagamento pós início do procedimento fiscal, porque aí a gente estaria agindo contra a lei, contra a leis, né? Eu coloco assim, ó, conforme o GPS de folhas 83, 88 e 91, tá? Tá joia? 15 minutos, colegas. Esse teu próximo seria de 15 minutos, Ana? É um que consegue fazer em 15 minutos? Ou menos? Ah, se consegue, então vamos tentar fazer, então. Aí já encerramos com esse aqui, daí, tá, pessoal? Item 418 da pauta. Ele é retroatividade benigna de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão tal que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de auto de infração DEBICAD 37313.804, emitido em 8 de junho de 2011, no valor total de R$ 8.225,68, relativa à diferença de recolhimento da contribuição previdenciária patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, de RAT, incidentes aos valores pagos a segurados e empregados na competência 13 de 2010. A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo. A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou recurso voluntário sustentando que recolheu em atraso os valores devidos pela GFIP 13 de 2011 com a inclusão da multa, juros e correção monetária e eventual multa pelo atraso na entrega da GFIP e eventual multa pelo atraso na entrega da GFIP deve ser estabelecida na medida de R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas e 2% ao mês, calendário ou fração incidente das contribuições informadas, limitada a 20%. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conhece e passa a análise da matéria. De acordo com o artigo 225, inciso 4 do RPS, vigente na data do lançamento, a empresa é obrigada a informar mensalmente à Receita, por intermédio da GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse. Assim, a infração ocorre quando a apresentação do documento tem informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo ou menor das contribuições. Eu vou explicar para vocês, porque eles tiveram uma alteração de alíquota de 2% para 3%. Então, a empresa ela fez a correção depois da diferença da alíquota e fez a correção. Só que foi mantida a multa, porque na época ela chegou a entregar a GFIP com a alíquota antiga. E aí, quando fez a correção, deixou de fora essa do mês 13, tá? Então, lá. Conforme se extrai do relatório fiscal, a auditoria foi realizada porque, dentre outras razões, a recorrente sofreu alteração na alíquota de RAT, que era de 2% até 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro de 2010, mas a empresa continua a declarar em GFIP com a alíquota de 2%. Em dezembro de 2010, a recorrente detectou o erro e declarou na GFIP 12 de 2010 a alíquota correta de 3% e apresentou a GFIP retificadora para o período de 1º de 2010 a 11 de 2010. Todavia, não apresentou a retificadora para ser da alíquota na competência 13 de 2010. E, embora tenha recolhido a contribuição com a alíquota correta, o fez após o início
início da ação fiscal. O procedimento fiscal teve início em 28 de abril e o débito referente à competência 13 foi pago no mesmo dia 28. Confira, eu juntei aqui a tela. A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores. No entanto, algumas considerações merecem ser trazidas em decorrência de mudança na legislação pertinente. Aqui eu falo da mudança da multa para aplicar a retroatividade benigna. Vocês querem que eu leia tudo? Não? Não precisa não, ela é uma matéria bem conhecida nossa. Tá. Então, é disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, conforme o entendimento consolidado na súmula CARC 119. Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, devendo ser observado o disposto na súmula CARC 119 para aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte. Isso. Só uma questão aqui, Ana. Isso aqui é o ano de 2010, período de apuração? Isso. Então, essa súmula é a MP 449 de dezembro de 2008, né? Então, essa retroatividade benigna, essa súmula, é quando os fatos geradores são anteriores a 2008 e o lançamento é feito depois. Daí a fiscalização ela pode aplicar a legislação vigente ao tempo do fato gerador, que é antes da MP, ou a posterior, aquela que for mais benéfica, né? Como aqui o período é 2010, já é na sistemática nova, né? Então aqui não tem retroatividade aqui, né? Não, só se teve uma outra, porque essa súmula trata da MP 449, né? Só se é uma outra mudança de legislação, né? Tá. Vocês querem que eu faça essa alteração para colocar que a súmula, apesar de existir a súmula, ela não é aplicável ao caso, devendo ser negado provimento ao recurso voluntário? Porque se ele pede para aplicar essa súmula, ele pede para aplicar essa súmula? Não. Não, ele não fala da súmula. Ele fala em retroatividade, isso? Ele fala... ele pede para ser aplicada de acordo com essa outra medida, né? Que é de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas. Mas quando essa multa foi aplicada, já foi nessa sistemática nova, né? Se a fiscalização, só assim, então, daí não ele quer que mude o critério da multa, né? Aí não é caso de... Pode falar. Não, é porque ele não se refere expressamente à retroatividade benigna, algo do tipo. Ele só faz o pedido que seja aplicado de acordo com esse artigo, ainda que ele não faça a menção expressa. Tá. De repente, a gente podia também sair com vista isso aí, né, Francisco? O que você acha? Pedir vista processo para eu dar uma estudadinha nele? O que você acha? Eu estava tentando olhar ali no processo para ver o enquadramento legal da autuação, né? Porque pelo período certamente já foi com essa autuação, com esse enquadramento novo. Né? Mas para a gente não perder dado horário, a gente pode pedir vista, assim. Então, porque está bem lento também. Não? Melhor, Ana, daí a gente dá uma estudadinha, tá? Então, colegas... Mas, Dene, só um minuto, Dene. Essa aplicação da multa mais benéfica, ela é feita na unidade de origem quando o contribuinte passar lá ou pagar o crédito. Ele faz a requisição direta, requerimento direto à unidade de origem da Receita. Eu entendo que essa matéria não é de contencioso, tá? Porque ele tá pedindo a aplicação de um favor fiscal, digamos assim, né? Porque tem essa possibilidade de aplicar multa mais benéfica, que já, acho que isso aí tem na portaria 14, tem na instrução 971 de 2009,
Está lá, está a principalidade muito clara. É quando isso aí junto à unidade de origem, quando ele for parcelar, for pagar, é nesse momento que é feito o recálculo. Mas aqui não é caso de aplicação de penalidade mais benéfica. Aqui é uma outra situação. Aqui não é caso. Porque foi aplicado, foi feito o lançamento já na vigência da legislação nova. Talvez ele queira mudar o critério. Por isso que a gente vai pedir vista para estudar. É mais simples negar provimento, porque se for essa linha de raciocínio sua, não teria como fazer essa. Se não for isso que eu falei antes e for essa sua tese que você está dizendo, é quase para negar provimento. Não tem porque a gente pedir visto para ter. Ele está pedindo uma coisa que não tem. Que, inclusive, a gente nem pode fazer essa mudança do critério aí, né? Eu quero entender realmente o que ele pediu, né? Abrir o processo, tudo. Tá? Colegas, tá faltando 5 minutinhos, vamos então encerrar isso aqui. Então... Olha, Dani, eu tenho um de uma página de decadência, se quiser ler, eu faço em 2 minutos. Qual que é? Trópicos. Ele deixa eu ver o número na pauta, para a gente não perder muito tempo. Eu copiei na pasta, mas ele é bem pequeno mesmo. Está faltando 4 minutos para 6 horas. É o 424. Se você quiser, eu faço a leitura bem rápido, porque o contribuinte apenas suscita a decadência. 424. Isso. Colegas, 424. É o último processo nosso. Posso ler o voto, por favor? As razões, para a gente não perder tempo. Basicamente, o recorrente pleiteia a decadência dos períodos 8, 11 de 98, 1, 3, 5, 7 de 99. Com relação aos débitos constituídos nas competências não atingidas, informa havê-los quitado conforme o documento em anexo. Então, basicamente, o recurso voluntário tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade deve, portanto, ser reconhecido. Tem razão o contribuinte, face à súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal, declarou-se inconstitucional o prazo decenal, aplicando-se o prazo quinquenal. Pois bem, a ciência do contribuinte ocorreu em 30 de dezembro de 2004. Como o lançamento é referente apenas aos acréscimos legais não recolhidos conjuntamente com a obrigação principal, deve ser aplicada a regra do 150, parágrafo 4, em face à súmula CARF número 99. O que fala a súmula CARF? Para fins de aplicação da regra 150, para as contribuições previdenciárias, caracteriza o pagamento antecipado ou recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se refere a autuação, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida na auto de fração. Então, como é acréscimo legal e não principal, a gente presume que houve recolhimento de principal. Portanto, estão fulminados pela decadência todas as competências anteriores a dezembro de 99, cujo fato gerador ocorreu em 31 de 12 de 99. No que concerne ao pagamento de folha 297 apropriada ao débito tributário pela unidade que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, trata-se de etapa subsequente à constituição levada a efeito pelo lançamento e prova da anuência do sujeito passivo quanto aos valores exigidos. Quer dizer que o lançamento deve ser declarado procedente nas competências não atingidas pela decadência, tratando-se do eventual ato de liquidação de etapa posterior a ser tratada perante a unidade de origem. Pelo exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário a fim de ser declarada a decadência dos créditos tributários constituídos até novembro de 99. Uma pergunta apenas de ordem: provimento total ou provimento parcial? Parcial, né? Já que o lançamento vai subsistir em relação a demais competências. Isso. Alguém diverge? Cancelando o crédito lançado em relação. É só para entender, esses pagamentos que o Márcio falou aí, são pagamentos pontuais ou são pagamentos contínuos? Porque ele falou até 11,99, mas ele, quando falou aí nas recolhimentos, ele nominou algumas competências, eu não entendi. Não, sim, não é contínuo não, meu amigo Luiz, é espaçado, porque eu imagino que ele deva ter pago algumas competências dentro do prazo, então não houve lançamento dos acréscimos legais. Se quiser, apenas retifica o dispositivo do acordo para incluir individualmente todas as competências. Que tal, Dani? Como é que é? Retificar o acordo apenas para incluir nominalmente as competências e não incluí-las continuamente. Sugestão do colega Luiz. Melhor. É porque se ele colocar assim, se você está tudo decaído até o período,
O que ele pagou, ele vai dizer, pai, foi pagamento indevido, o cara está dizendo lá que está tudo decaindo. Não, mas ele não diria isso, não, porque o lançamento é só de acréscimo legal, não é do pagamento, não é da obrigação principal. Mas tudo bem, observação acatada. Porque como você nominou as competências, assim, é praxe, a gente tem essa praxe de casa, né? Mas tudo bem, tá tranquilo isso aí. Tá, beleza. O 424 da pauta ficou assim: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito lançado em relação às competências. Daí eu vou colocar uma por uma, todas que são. 8 e 11 de 98, 1, 3, 5 e 7 de 99. Se quiser já incluir. Beleza. Uma vez que atingido o estado de decadência, ok? E aquele outro processo anterior vai sair com vistas da Ana, né, pro Francisco sendo convertido em vista coletivo. Colegas, precisamos encerrar a sessão agora, já deu 18 horas. Foi um prazer estar com vocês essa semana, em que pesa a distância. Agora já estou com mais experiência aqui nessa atividade virtual. Numa próxima sessão eu vou estar mais preparado. E um abraço a todos e a gente se vê na próxima oportunidade, ok? Natália, por favor. A gente pode se ver antes. A gente pode se ver sempre. Claro. Boa noite, conselheiros. Obrigada. Eu vou encerrar a sessão. A gravação, quer dizer.